Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Hello. Olá você, seja muito bem-vindo ao Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou o Murilo Von Grol e sentado aqui comigo para falar da melhor série de Star Trek, temos Carlos Henrique Os Santos. Fala, Carlão. Fala aí, pessoal. Eu sou suspeito, né? Tracker da série clássica desde 1800 lá vai fumaça. Melhor série, não sei, mas é muito boa. Prazer estar aqui para falar da série clássica com vocês. O chato do TV, Fernando Odo Rodrigues. Isso quer dizer que o Murilo não considera mais Deep Space Nine a melhor série de Star Trek? É tipo assim, escolha um filho, entendeu? Não dá. Escolha entre Renato Portaluppi e Hugo de Leon. Não dá pra escolher, entendeu? É pedir demais pra escolher. Renato Portaluppi ou Hugo de Leon. Não pergunta, ele vai conseguir falar do Renato Portaluppi. Tudo bem, gurizada. Hoje nós vamos falar de The Menagerie, o primeiro duplo de Star Trek, porque agora, já que nós terminamos os filmes, nós vamos abordar todos os duplos de Jornada nas Estrelas nos seus 55 anos de história. E o primeiro na ordem é The Menagerie. The Menagerie, o episódio da primeira temporada de TOS. Quais são as impressões iniciais de vocês do episódio, meus caros? Começo por ordem de garbo e elegância. Carlão. Menagerie é um episódio que pra mim, cada vez que eu revejo, assim, não todas as vezes, mas de tempos em tempos, ele melhora muito pra mim, né? Acho que a primeira assistida eu tenho que ser muito sincero, até porque eu era muito criança e eu não tinha maturidade suficiente pra compreender o episódio, então essa daí eu passo. Depois de algum tempo, na segunda assistida, acho que é um episódio que eu gostei bastante. E até pela curiosidade, aí a gente já tinha esse conhecimento que parte dele era o piloto The Cage, então isso criou uma curiosidade. Depois esse episódio ele dá uma presença, uma força de caráter muito grande pro Spock. E depois do que aconteceu em Discovery, eu acho que ele ressignificou ele ainda mais. Então é um episódio que a cada vez que eu revejo, eu tenho um carinho maior por ele, né, pelo que ele representa, pelo que ele consegue entregar. E é uma das grandes sacadas, assim, a maneira como a equipe criativa da série clássica conseguia fazer milagre com o que tinha. Então, assim, pegaram um episódio lá encostado e conseguiram fazer um clássico que chegou até a ganhar prêmio, né? Ganhou o Hugo. Então é uma amostra também da capacidade criativa desse pessoal. Então, por todos os aspectos possíveis, acho que Menagerie é um grande episódio. Não, sabe que pra mim também ele vai evoluindo cada vez que eu assisto lá. Quando eu assisti a primeira vez lá com 9, 10 anos, eu falei, tipo, que bosta. Tudo bem, me desculpem, é a percepção do moleque de 9 anos. E assim como a curva da minha maturidade vai subindo também a minha compreensão do episódio. É daqueles episódios também, talvez como Consciência do Rei, também um episódio que pra mim vai melhorando de acordo com a minha idade vai avançando. Odô, impressões iniciais desse troço. Troço no bom sentido, tá? Episódio de hoje, a coleção. A dublagem é maravilhosa. Não, é um episódio, eu diria assim, que é talvez a única vez que o Roddenberry cumpriu uma promessa para NBC em alto nível. Porque havia um acordo com a NBC de que ele aproveitaria o The Cage de alguma forma na série clássica. Tanto que eles ficavam chamando esse episódio de um episódio envelope. É um episódio envelope. Que eles tinham que filmar as coisas que iam botar no meio The Cage. E eu acho que a forma como foi feito foi fantástico. Assim, foi muito bem feito. É um dos melhores episódios da série clássica. É um episódio que a gente tem desenvolvimento de personagem. A gente fica sabendo mais da história do Spock, que até então a gente não sabia que ele estava na Enterprise antes do Kirk. A gente percebe que existe capitão melhor do que o Kirk. Esse quer arrumar briga. Então, assim, é um dos grandes episódios da série clássica e eu diria que é um dos responsáveis, talvez, por elevar o nível da série, de não ser só uma sériezinha de ficção científica. Mas o interessante é que a ideia inicial do Roddenberry não era nem que ele entrasse pra dentro da série clássica, né? A ideia inicial era de fazer um filme, filmar
o começo do filme com a Columbia e transformar num filme de cinema. Primeira ideia inicial não era nem isso, era completar o filme com os atores do piloto, e aí viu que seria completamente inviável por questão de trazer o elenco todo de volta. Depois ele repensou a questão da Columbia, e depois o Bob Justman, que acabou dando a ideia de filmar, fazer como tu disse, o episódio de Envelope, e fazer. Porque tudo que você falou agora do Roddenberry e do Justman, eu nunca ouvi falar antes, pra variar. Não, mas tem essa história, sim, a história de que ele queria pegar o piloto e meio que preparar uma espécie de telefilme. E aí até teve a ideia de gravar como ele comentou, assim, Vocês querem falar isso ao vivo? Vamos compartilhar aqui. Não, aí segue aí, se já tá pronto a gente vai. Não, eu vou jogar essa bola pra ti da produção. Aí tu corta aqui. Carlão, isso mostra muito da inventividade da produção de Star Trek, né? Ah, sim, mas eu acho que mal comparando, né, e talvez algumas pessoas não vão entender bem o que eu vou falar, mas assim, eu acho que a série clássica, do ponto que ela tava ali, pra TV, ela meio que significou que Star Wars foi pro cinema quando a primeira versão de Star Wars saiu, porque muita coisa, o formato, a forma de contar histórias e os temas, a maneira como se tentava tratar temas de forma mais adulta, mas também tentando criar ali um background, né, mais técnico, mais apurado dentro daquilo que era possível para aquele momento. Eu acho que... Acho não, né? Isso aí já é fato, que a série clássica foi referência, né, naquele momento, e foi, até por causa disso, copiada no bom sentido, né, em várias outras encarnações de outras franquias. Então sim, eu acho que ao longo da série clássica, e esse é um episódio, eu acho que ele é chave para isso, mas a gente tem, em vários momentos da série clássica, a gente vai pegar aí exemplos em que o pessoal consegue pegar aqui uma história daqui, uma outra ali, arrumar e contar uma história bem contada. E às vezes com poucos recursos, né? E o mais importante talvez não sejam poucos recursos, mas criando recursos que não existiam, aproveitando de forma diferente recursos que para aquela época fossem recursos escassos. Então acho que sim, acho que Menagerie ele talvez seja Se a gente tivesse que escolher um episódio para mostrar isso, né, de forma mais didática, seria Menagerie, mas não se resume a ele, não. Mas com certeza é um exemplo muito forte dessa capacidade criativa, sem dúvida. Yodo, e ele traz, assim, na sua essência, muito do que é Star Trek, tanto no Decade, tanto com o The Menagerie envelopado, que é a questão da mensagem de Star Trek, que ele fala sobre... É melhor tu viver a verdade, a liberdade mesmo, que a jaula que você esteja seja absolutamente confortável. É melhor tu ver a verdade e tu viver a liberdade. Ele traz muito dessa essência de Star Trek, né? Ele representa muito o que é Star Trek. Tanto a parte do Decade, tanto a parte do envelope, que é The Menagerie, né? Eu não sei, porque se você parar pra pensar, inicialmente, o Pike se recusou a viver a ilusão. Então não acho que a mensagem seja essa, entendeu? E ele só aceitou viver a ilusão porque, de outra forma, ele quase não teria uma vida, vai? Ele estava quase catatônico, não conseguia se comunicar direito com ninguém. Então não acho que a mensagem seja essa, não. Eu diria assim, eu acho que a mensagem é algo mais que o Spock depois vai falar, não necessariamente nesse episódio, que sempre existem possibilidades. Eu acho que isso ele ressoa muito com os filmes, talvez. Esse Kirk heróico e fazedor de milagres, eu acho que foi mais consolidado nos filmes do que na série clássica. E ali é muito essa pegada. Sempre tem um jeito, sempre tem que ter uma chance. E a gente tá vendo isso nesse episódio com o Spock. Também em termos de essência, aí a gente tem que se perguntar, né? Que essência? Porque a gente tem conflito aí entre os personagens, a gente tem o Spock cometendo motim, tá certo? A gente pode até entrar na discussão, se ele tivesse conversado com o Kirk, a coisa teria sido diferente. Por que ele não confiou no Kirk? Então, assim, eu acho que ele apresenta, talvez, a essência dos personagens. De quem é o Spock, da lealdade que o Spock é capaz, de expandir mais o universo, a gente saber que a Enterprise não é uma nave novinha, que ela já tá ali há algum tempo, que ela teve outra tripulação antes, tá? Mas eu não sei se por exemplo, a gente tá realmente
falando sobre a condição humana. Talvez sim, talvez, vamos lá, o que foi necessário para dobrar o Pike foi o acidente que ele teve. E aí ele foi lá para os Talusianos. Não sei. Carlão é mais profundo nesse sentido. Só uma pincelada. Eu acho que aí nós temos uma divergência do que aí tu pega, sei lá, o The Cage com um episódio só. Eu acho que ele passa essa mensagem do a liberdade é verdade, por mais dura e por mais forte que ela seja, ela é melhor que tu viver numa jaula de confete, uma jaula de ouro, é melhor. Eu acho que o The Menagerie traz uma resposta para essa mensagem que é, a depender da condição que você está, que é a condição do Pike completamente acidentado, essa jaula é melhor. Essa jaula é melhor ele viver essa ilusão do que a verdade que ele está. Eu acho que eles apresentam respostas diferentes e não tem um certo ou errado nesse quesito. Eu acho que, ou seja, a mensagem do The Imagine, desse episódio é toda regra tem exceção. O que tu acha disso, Carlão? Eu acho que você resumiu bem. Eu acho que essa que é a questão. A gente tá falando de Menagerie, a gente tá falando de Menagerie, não de The Cage. Em The Cage tem essa questão que obviamente está implícita no episódio, que é a questão do Pike se recusar a uma existência teoricamente confortável, mesmo que essa existência confortável, porque essa existência confortável, na verdade, lhe privaria da liberdade, e a liberdade é uma condição essencial do ser humano, né, do ser humano. Isso é uma mensagem de The Cage. A gente acaba passando por essa mensagem no Menagerie, mas o Menagerie é sobre o Spock, né? Na verdade, o Menagerie ele é muito mais sobre uma preparação, uma construção de mundo para o Spock do que sobre esse conceito inicial. Então, acho que dá para pegar as duas coisas. A gente também não consegue separar The Cage de Menagerie, né? Então, eu acho que a gente meio que flutua entre uma coisa e outra, mas eu acho que essa coisa da liberdade, ela ecoa assim, ela vai ecoar lá na frente em outros episódios, como por exemplo o horroroso The Apple, né? Que é o fruto proibido. Esse é ruim. Que ele é muito ruim, mas ele meio que toca nessa questão. Você tem lá um computador que está lá provendo todas as condições para um determinado grupo de habitantes do planeta, mas por conta disso eles não conseguem evoluir, né? O episódio tem problemas, mas ele toca nessa questão. Tem problemas, tá sendo bondoso. Tem, né? Mas aí o pessoal do cérebro do Spock depois se encarrega de falar disso. Contigo, vai estar. O outro episódio também que toca nisso, que é um episódio bem melhor, é o Retorno dos Zarkons. Eu acho que ele também toca nesse assunto, da questão de uma forma um pouco diferente. Eu acho que ele pega um pouco mais ali para a questão, pegando ali para 1984, por exemplo, do livro, né? Tal. Mas ele também toca nisso. Então, acho que sim, eu acho que o episódio ele esboça mas é muito mais The Cage do que Menagerie, tá? Esboça um conceito que Star Trek, a série clássica, repetiria algumas vezes, sim. Mas repito, Menagerie é muito mais sobre a construção do Spock do que sobre os eventos que aconteceram em The Cage propriamente ditos. E, Carlão, e o interessante é que eles dão uma reeditada no The Cage que ele fica na história um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Naquela cena do The Cage que o Spock manda tirar a nave de órbita e deixar o Christopher Pike lá, o Capitão Pike lá. Essa cena não tá no The Menagerie, porque não faria sentido. Tipo, o cara abandona o maluco lá em The Cage e agora em The Menagerie ele faz motim, ele rouba a nave, ele faz o raio que parta pra salvar o cara. Então eles têm essas reedições que acabam mudando o contexto da história. Falando nisso, Odo, tu cria algum ruído, os dois elencos, as duas histórias, ou tu acha que foi muito bem envelopado? Tu acha que cria uma dissonância? O que tu acha disso? Porque na época os espectadores falaram, teve uma resposta do público que tinha uma discrepância grande da qualidade do elenco, que o elenco da série normal, regular, era relativamente melhor que aquilo que é apresentado em The Cage. O que tu acha de tudo isso? Falar que William Shatner é melhor que Jeffrey Hunter, pelo amor. Bom, eu não vi dissonância nenhuma. Pelo contrário, eu me apaixonei pelo Pike já ali, porque eu assisti esse episódio antes do The Cage. Levou tempo que eu consegui assistir o The Cage depois. E eu já me encantei com o personagem ali.
Tá? Eu acho que a dissonância tem menos a ver com atuação e mais em cenas que são um pouco incompatíveis com o restante da série. Por exemplo, o Spock sorrindo. Uhum. Por exemplo, no teletransporte, quando eles se transportam, estão querendo se transportar, as mulheres somem e o Spock, The Woman! Né? Eu acho que essas diferenças são problemas de continuidade, talvez, que incomodam mais, mas não qualidade de atuação do elenco, nada disso. Eu acho as cenas do Decade no episódio muito, muito boas. Decade é um episódio muito, muito bom, é um piloto muito, muito bom. O Gene tinha como uma obra-prima, né? Sim. Ele nunca fez nada tão bom quanto... Ele não. Não, o outro está sendo maldoso. Ele fez The Omega Glory. Está sendo maldoso. Tanto que o que ele fez de bom depois disso foi o Menagerie que recicla o Decade, né? Sim. Tu quer falar, Carlão? Tu ensaiou Não. Tinha alguma coisa que tinha passado pela minha mente, mas depois volta. O Odo levantou uma bola legal pra gente falar aí, que é a questão do Jeffrey Hunter, né? Quando a NBC encomendou o segundo piloto, que ia virar Arnold Mendes Gombe 4, uma das coisas que eles não queriam mexer era no Jeffrey Hunter, né? E eles acabaram... Acho que era a única coisa que eles não queriam mexer era no Jeffrey Hunter. E eles queriam que ele voltasse, o Gene propôs e ele não quis voltar. E acabou que também nesse episódio o Gene queria ter trazido o Jeffrey Hunter pra fazer o Pike lá, loucão na cadeira. Só que ele tava gravando Viva América na Espanha. E o Jeffrey Hunter acabou tendo uma morte trágica. Ele morreu antes de acabar a série clássica. Ele morreu em 69. E muitos dizem o que teria sido a vida dele de diferente. Porque vai ver 30 anos depois, tudo bem, ele fez Rei dos Reis, ele fez alguns papéis legais. O que foi isso? A minha cachorra. Eu falando de Rei dos Reis aqui. Por um selar. Voltando ao assunto, ele fez Rei dos Reis e tal, mas assim, 55 anos depois, ele acaba sendo lembrado muito pelo papel de Christopher Pike, né? O que tu acha do Jeffrey Hunter e de todo esse contexto do Pike nesse episódio? E também aquele ator que fez um papel heróico, né? Ele ficou o dia inteiro lá, bebendo no canudinho pra fazer o Pike lá, do 2 botão. Todas as reações dele são 2 botão. Eu? Tu, Carlão. O Garbi e elegância. Muito triste o que aconteceu, porque assim, você pega a história do Jeffrey Hunter, um dos motivos, talvez o motivo para ele não aceitar o convite para continuar em jornada, e aí, né, dizem, isso é comum na internet, e a esposa dele teria conversado com ele e eles achavam que fazer TV e Jornada nas Estrelas não seria uma coisa à altura do talento do Jeffrey Hunter, e acabou que a carreira dele não foi aquilo que se esperava, e ele estava fazendo um filme de baixo orçamento. Viva América. E aconteceu um acidente com ele, e ele, por conta desse acidente que aconteceu na gravação, ele acabou definhando. Então, o que aconteceu com ele, com o ator Jeffrey Hunter, foi relativamente similar com o que aconteceu com o Pike. E isso é bem triste, né? Então, eu não sei, eu tendo a crer, assim, eu acho... Embora falando da questão dos atores, assim, não tenho dúvida nenhuma, também dizer que eu não tenho dúvida nenhuma, eu não sei, a gente não viu tanto trabalho do Jeffrey Hunter assim. Mas numa primeira visão, eu tendo a concordar com o Fernando que o Jeffrey Hunter é melhor ator que o William Shatner, até porque o William Shatner, apesar de eu adorar o trabalho dele como Kirk, ele não acha ele um grande ator. Então acho que enquanto trabalho de ator, eu acho que o Jeffrey Hunter ele teria assim mais capacidade. Mas eu acho que o Kirk do Shatner, para aquilo que se convencionou a série clássica, é muito adequado. Né? Eu não sei se... E aí é claro que aí tem a questão do trabalho de ator. Quem sabe, né, o Jeffrey Hunter conseguisse se adequar, reinventar o papel dele, como o Nimoy fez. Você pegar o Nimoy de The Cage e pegar o Nimoy que a gente conheceu na série clássica, eles têm essas diferenças, embora não sendo tão acentuados. O Nimoy por um grande... Aí a própria atuação do Nimoy, e que ele foi construindo ao longo do tempo na série clássica. Você pegar o Nimoy não só de The Cage, mas
o Where No Man Has Gone Before e vários outros episódios do começo, o personagem ainda estava sendo criado. Então o Nimoy conseguiu fazer isso, talvez o Jeffrey Hunter também conseguisse. Mas eu não, é que é muito, né, é muita viagem fazer isso. Eu gostaria de ter visto uma série de Star Trek com o Jeffrey Hunter, mas eu não gostaria de abrir mão de Star Trek com o William Shatner como Kirk, tá? Eu acho que se a gente pudesse ter tido esses dois mundos, não teria nenhuma condição de acontecer, mas eu acho que seria uma coisa bem interessante. Mas eu acho que o William Shatner, acho que ele desempenhou que até hoje, né? Você pode não gostar do William Shatner como ator, mas assim, é algo que eu sempre digo, somente o William Shatner poderia ser Kirk e acho que o trabalho dele... Somente Nixon poderia ir à China. Somente Nixon poderia ir à China. Né? Exatamente. Converte para panorâmico também é frase de efeito. E aí, duas coisas que agora eu lembrei, né? Não tem muito a ver com o que eu tô falando agora, mas é sobre o que o Fernando estava falando. Tem algumas coisinhas de técnicas que talvez, quando você fala da questão da diferença, né? Da série clássica para The Cage, por exemplo, tem coisinhas, detalhezinhos pequenos. Por exemplo, tem uma hora que o Spock está fazendo uma leitura do painel e ele faz um movimento com a mão, uma coisa digital, não tem a coisa da botoeira, como tem no isso. Então isso é uma coisa que sumiu nas versões, e era uma coisa bem interessante, né? Então esse tipo de coisa. Ele falava gritando. Exatamente. Aquilo que o Spock fez pelo Pike em Menagerie seria, de certa forma, aquilo que o Kirk queria fazer pelo Spock em Jornada nas Estrelas 3. Né? Então a gente tem alguns ecos desse episódio ao longo da existência da série clássica. O Fernandinho... Ele não precisava ter ido pra Gênesis, né? Não precisava. Assim também como eu acho, então, num primeiro momento eu tinha uma tendência a falar, mas o Spock não precisava fazer esse salseiro todo. Era só ir lá, pegar uma nave auxiliar, enfiar o Pike dele e levar. Mas aí não, tudo bem, o Pike estava lá na tal da estação espacial, não podia tirar o cara de lá, então tem algumas questões, inclusive até, Fernando, você comentou no começo, por que o Spock não fala com o Kirk? Mas ele mesmo fala no episódio, se eu falasse com você, seríamos dois a encarar uma pena de morte, não precisava. Então o próprio episódio resolve isso, eu acho que de uma forma interessante, né? Olha, tipo... A suspensão da Ordem 7, Ordem Geral 7. Isso, olha, eu não vou fazer... É para preservar o Kirk, não precisava que os dois... Aí seriam duas pessoas a responder uma força espacial. Então, acho que tem coisas bem interessantes aí, eu até já me alonguei demais aqui, vou voltar aí. Só te fazer um parênteses antes de passar a bola pro Oda, que tá pedindo desesperadamente ali na ponta direita. Eu acho meio bizarra essa história, tipo assim, Talos 4 é a pior coisa que alguém pode fazer na toda a federação ir pra Talos 4, né? Fala, quer complementar? Perdão, levantou a mão. Deixa o Fernando, até porque eu tô falando há 2 horas aqui, deixa ele, e aí ele dá... Vai, a bola é tua, fale longamente, baixa essa mão no Skype antes que eu me agonie com essa tela amarela. Eu não sabia que a tela amarela era isso, agora que eu reparei. Pois é, né? Você assassinou o seu colega, corte marcial, né? Você pode perder seu posto, talvez ser preso. Falou com Talos 4, morte. Né? É meio exagerado, eu acho meio exagerado. Mas vamos lá. A gente tem que entender o processo criativo e é o que o Roddenberry conseguiu criar para fazer o episódio funcionar, entendeu? Exato. A gente analisa pelo episódio. Eu queria comentar, eu levantei a mão só para comentar uma coisa do Jeffrey Hunter e dele ele desistir do papel. Na verdade, teve participação aí da esposa dele. A gente comentou. O Carlão comentou. Né, que foi ela que achou que você ganhar mais e tal. Que ele tinha que continuar no cinema, que ele era um ator de cinema e não de televisão. Exato. Agora... E ele é a prova de que ele tinha um bom casamento, né? A mulher manda. Mas uma questão... A mulher dele também era atriz. Agora, assim, o Jeffrey Hunter é um super ator, acho um cara fantástico. Não só estranho porque eu vi Rei dos Reis também. Mas, assim, eu não gostaria de ter tido riso. Acho que, assim, Star Trek tá tão redondinha com o Shatner, que bom que ele recusou. Eu acho que, pelo menos pra mim, é assim que ressoa no final. Você só assistiu Rei dos Reis se assistiu no Natal
no Domingo Maior nos anos 80. Dublado e cheio de comerciais. O que tu queria falar, Carlão? Que na verdade, o Pike é praticamente o Picard, né? Então, assim, quem queria, na verdade, ver o personagem assim, é claro que aí entra a questão do trabalho do ator, né? Jeffrey Hunter era um ator, Patrick Stewart é outro ator, mas o personagem Pike é o Picard. Tá? Então, boa parte do que, né? Exatamente, boa parte do que você vai encontrar porque na gênese da nova geração, como o Roddenberry ele já tinha mais poder graças ao sucesso da série clássica. Claro que tem todas aquelas considerações que a gente precisa fazer dessa criação da nova geração, mas ele era diferente do que foi na criação da série clássica, em que ele teve que fazer concessões. Então, ali o Picard, o personagem Picard, você pode é o Pike, tá? O que tem de diferente do Picard pro Pike é o William Shatner, Patrick Stewart e Jeffrey Hunter são atores diferentes. Eu agora acho o Pike um pouco mais emocional que o Picard. Eu acho que ele tá no meio do caminho entre o Kirk e o Picard. Pra mim ele tá mais no meio do caminho, assim. E ainda mais, o Anson Mount tá mais puxado por Kirk mesmo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Porque quando você vê a relação, e aí é muito difícil você comparar um trabalho de um único episódio, né? Mas quando você vê o Pike, principalmente na ponte, a relação que ele tem com as pessoas ali em volta da ponte, não é o Kirk, é o Picard. Essa relação de autoridades está nítido. Ele tem essa relação. Ele olha de cima para baixo para os caras, ele dá ordem, ele fala com todo mundo. Ele tem essa relação mais altiva. Que é mais amigão, né? Ele fala que ainda não se acostumou em ter uma mulher na ponte. Exato. Isso aí é uma outra questão que tem a ver com a questão da contexto da época, mas tem uma coisa que é assim, ele tem essa. E aí eu estava outro dia ouvindo o Baba do Hiker no episódio com a Polanski, e o Nespoli e a Stephanie estavam lá reclamando com razão da Polanski e tal. Porque a Polanski ela fica batendo boca com o Picard e tal. Porque assim, a Polanski é uma tentativa de emular o McCoy. Né? Inclusive, como eles reaproveitaram na segunda temporada da Nova Geração roteiros de Star Trek Fase 2, você tinha o McCoy originalmente no roteiro, a Pulaski encaixava como uma luva. Exatamente. Só que e eu gosto mais da Pulaski do que da Crusher. O McCoy, ele tinha essa relação com o Kirk de ficar batendo boca com ele o tempo todo. O McCoy e o Spock, eles batiam boca. Né? O Picard não aceita isso. Né? E aí, essa diferença por que não dava química da Pulaski com o Picard? Porque o Picard, ele mantém essa relação mais altiva e mais distante, que pra mim é muito mais a cara do Pike, do Jeffrey Hunter, e aí eu concordo, o Pike do Anson Mount, ele é um tom mais abaixo. Ele mantém um pouco dessa, né? Ele não é tão low profile quanto o Kirk. Tem um episódio de Discovery da segunda, que a hora que ele dá uma enquadrada na Michael Burney e ela, olha, eu não vou atrás de você agora, mas se eu descobrir isso sozinho, você vai ter problema. Tipo, ele dá umas enquadradas, mas é um tom diferente. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer... É muito raro ver o Kirk demonstrando autoridade, assim, muito fortemente, vezes, né? Mas quando precisa, né? Quando precisa, ele tal, mas ele não é o tempo todo. O Picard é o tempo todo. O Picard tá sempre ereto, tá sempre tal, eu não gosto eu lembro, por exemplo, no Balance of Terror, que o Kirk fala pro navegador da vez pra deixar o preconceito dele no dormitório, né? Deixa o seu preconceito no alojamento, não tem lugar pra ele aqui na ponte. Exato. Mas ao longo da... E é uma mensagem poderosíssima pra 66, né? Exato. E no próprio do Day Machine, que ele enquadra o Comodoro, cara, que se dane o regulamento e tal. Então ele dá umas enquadradas, mas isso é muito pontual, ele navega muito. Quando ele tá tranquilo, quando a nave tá tudo bem, ele tá lá, batendo papo, conta piada e tal. O Picard não conta uma piada.
Né? O Piauí fecha no escritório dele. Exatamente. Eu acho que o E Pike o é Riker muito fica mais contando isso. piada. O Riker é o Kirk, né? O Riker é o Kirk, É o exatamente. proto-Kirk. E aí é que tá. Então, assim, você tem ali você teve ali um personagem que deu certo, que era o Kirk. E eu acho que a nova geração, ela agiu de forma super correta, né? E não tentar repetir, tentar fazer alguma coisa diferente. Mas voltando ao meu ponto inicial, é isso. Eu acho que o Pike, ele é muito mais... Ele é enquanto personagem, ele é escrito não pensando no Picard, mas pensando num capitão com o perfil do Picard. E aí você tem as diferenças que são de atores, o Patrick Stewart e o Jeffrey Hunter, né? E cada um colocou o seu tom no personagem. Sim, até acho que é o título do capítulo do Fascinantes, do Fascinantes, do Trek Brasilis, do capítulo do Pike. O Pike era a ideia original, né, do Gene Roddenberry para representar um capitão. Aí fica a critério do espectador, se o Kirk é a versão melhorada ou é a versão piorada. Eu acho que é a melhorada. Eu diria mas que é a versão diferente. que o Pike era o capitão original, ele era, né, Odo? Era a ideia original do que era Star Trek. Eu não falo que é melhorado ou piorado. A gente falar que é piorado por uma série sobre a qual a gente continua falando 55 anos depois. Sim, não dá. Não dá. Difícil falar que é piorado. Eu acho que é uma evolução. Ele buscou algo diferente em função das exigências da NBC e com base na sensibilidade do público daquela época. E eu digo pra você que eu acho que a NBC estava certa. Para aquele tempo, sim. Porque, assim, eu digo pra você, assim, sendo extremamente presunçoso e arrogante, né, reconheço, mas assim, pensando na minha visão de um garoto, né, que assistiu a série clássica pela primeira vez, eu tive dificuldade para me conectar com Menagerie e provavelmente teria uma dificuldade para me conectar Totalmente. ainda mais com o The Cage da maneira como foi, né? E a série clássica ali com o Kirk, ela era mais palatável realmente, né? Então eu consegui me conectar com esses outros temas quando eu tive mais maturidade. Então eu acho que essa decisão, ela transformou sim Star Trek num produto mais viável. Não significa que Star Trek enquanto The Cage não fosse dar certo, não quer dizer isso. Mas eu acho que essa decisão, ela não é uma decisão que você pode dizer, os executivos não sabem de nada. Também não dá pra ser... Carlão, é tão verdade. Pode falar outro. Não, rapidinho. Eu acho que o The Cage foi a tentativa de fazer uma ficção séria, adulta, tá? E o Roddenberry se baseou muito no Forbidden Planet, né, Carlão? Exato. Tem muita coisa ali. Inclusive o som. Eu acho que quando você pega ali... Som, iluminação. Planet, tem Eu teria dificuldade para dissociar assim. Aí eu teria que ver mais coisas dessa época. Aí tem aquela coisa. O cinema e a TV dessa época era meio que assim. Talvez outras produções também o fossem, né? Com essa cara de década de 60. Mas com certeza, assim, a gente lembra assim, de coisas de Forbidden Planet em The Cage, o visual, a atmosfera, o som principalmente. O som é muito gritante. E o que a NBC falou foi simplesmente, Roddenberry, baixa um pouquinho o tom pra gente atingir um público maior. Em resumo, foi isso. O Kirk era mais comercial. Atingia um público maior, não necessariamente mais comercial. Mas comercial não é necessariamente uma coisa pejorativa. Sim. Mas eu acho tão verdade que o Carlão fala que eu acho que a gente vê isso se refletindo dentro do fandom. Nós três aqui nos apaixonamos por Star Trek quando a gente era criança. A gente cresceu com o Kirk ídolo, porque nós crianças lá, o Kirk tomando a frente e aquele capitão muito veloz, aquele capitão que ia nas missões avançadas, a gente cresceu... Só tem o problema que o seu Kirk, que você se apaixonou, era o Chris Pine, né? Não, mas o Shatner. Vocês são muito maldosos. Mas, quando a gente pega, por exemplo, pessoas no fandom que viram a série clássica depois de adultas, elas não têm a mesma idolatria que a gente tem pelo Kirk infantil. Elas se identificam mais com Picard, por exemplo, porque elas estão assistindo com uma curva de maturidade mais acima. Então elas acabam se identificando muito mais com o Picard e até se identificando muito mais com o Pike do Jeffrey Hunter, que representa muito mais o que elas estão vivendo naquele momento. Talvez por nós ter se apaixonado por Star Trek e visto a série clássica lá com 9, 10 anos, a gente tenha se identificado pra caramba com o Kirk. Vejo o Carlão pensativo.
Eu tenho uma tendência a concordar discordando. Eu acho que a sua argumentação ela não está errada. Eu acho que muita gente tem esse pensamento, sim, mas eu vejo o Kirk do Shatner, ele em vários momentos também tendo essa profundidade. O que eu acho é que o Kirk do Shatner, ele navega mais. Eu não vejo, por exemplo, um Jeffrey Hunter fazendo um Shore Leave, por exemplo, né? Não vejo. Mas quando um Patrick Stewart, tanto que quando ou volta pra casa mesmo. Agora, quando você vê, talvez volta para casa, talvez até rolasse, mas o Shore Leave ele é muito assim. Agora, quando você pega, por exemplo, aí você pega o Kirk do Doomsday Machine, você pega o Kirk de Citizen Jazz of Forever, você pega Não, é muito profundo. Tá? Você tem ali momentos que são em que o personagem consegue passar isso pra gente, né? Mas então eu acho. Até no Where No Man Has Gone Before, em que ele tem que destruir o amigo dele, você tem um pouco de. Tem. Não, ele é profundo, mas ele funciona também como aquele personagem heróico. Tu mostra Picard, uma criança de 8, 9 anos, não vai rolar uma identificação. Não, né? Eu acho Picard chato até hoje. Reconheço a importância do personagem, como ele personagem é. Eu não gostaria de ser vindo sobre o Picard. Uhum. Já falei isso várias vezes. Ele é muito chatão, cara. Nossa senhora. Eu não gostaria de comer um churrasco com o Picard. Não, cara. Agora com o Kirk, Aí tem uma discussão sobre liderança, estilos de liderança. Exato. E aí você tem opiniões diferentes. Tem gente, por exemplo, que acha que o Sisko é uma representação mais correta da liderança, mas simplesmente porque na série a gente vê o Sisko realmente fazendo o possível para preservar a sua equipe. Exato. Não quer dizer que o Picard seja pior. É complicado, entendeu? E eu não quero entrar em questão de gosto. É muito assim relativo, como o Carlão, né? Eu acho o Picard um personagem chato, tá? Não tô dizendo que é ruim, tal. Só tô dizendo, eu acho chato. Assim como eu acho a nova geração chata. Sim, quando eu era criança e não entendia, eu adorava aquilo só por causa da nave, efeitos especiais e não sei o quê. Sim, mas eu acho chato. Eu acho que a nossa relação com esse tipo de coisa é porque a gente vem de Star Trek desde criança. Talvez pra uma pessoa que conhece Star Trek, sei lá, com 35 anos, talvez ele se identifique muito mais com o modo do Picard que com o do Kirk. Não, vai depender muito da pessoa, Murilo. Vai depender muito da pessoa. Aí vai muito com o que a pessoa se identifica, né? E aí, assim, tem alguns momentos, assim, que eu acho que a gente vai... E aí a gente vai vir pro Pike, né? Pro Pike não do Jeffrey Hunter, para o Pike do Mason Mount, né? E eu já falei na hora que ele faz aquele discurso do Starfleet is a promise, né? I give my life for you and you give my life for me. Cara, eu vou com esse cara até o fim do mundo, foda-se, entendeu? Eu vou com esse cara. E aí eu acho que... E aí eu lembro lá já falei isso algumas vezes, né? Eu já lembro lá do Picard, quando ele tá naquele episódio que tá o Worf lá na nave do Goron e ela é atacada, ele, não, vamos meter o pé. Aí o Raik, não, mas o Worf tá lá, cara, se a gente entrar ali, a gente vai enfiar a Federação no meio de uma guerra civil Klingon. Ele tá certo, ele não tá errado, ele tá certíssimo, correto, tem que bater palma pra ele, só que eu não quero servir na nave desse cara, eu quero servir na nave do Pike, né? Assim, eu vou atrás da Tilly. Eu vou atrás da Tilly. Agora, isso é muito do teu ponto de vista pessoal e tem gente que vai achar bom. Percepção. Então, não sei. E aí... Eu tenho certeza que o Kirk ou o Sisko teriam falado, abre os torpedos aí e vamos entrar nessa merda. Eu vou fazer a Jane não ia nem pensar. Já senta o dedo, calma. Ela enfiou a nave dentro de um asteroide Cadonilix, pô. Mas a Janeway preferiu ficar 70 anos lá no quadrante Delta do que... Não, a Janeway... Isso aí é um outro... Aí você escuta Café com Janeway. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas tudo bem. O que eu quero dizer é pra gente poder... Eu vou fazer um ponto aqui, e aí a gente deixa você voltar, Murilo, pro tema do episódio. Beleza. A gente vai fazer... E aí não toca mais... Estamos caminhando pro final a gente começou falando que não ia falar de outras coisas. Mas alma. É só para fechar essa questão a minha, eu não diria preferência, que eu nunca tenho, toda hora eu prefiro um diferente, até a Janeway eu prefiro. Então, assim, cada um tem um momento.
Mas eu tenho um respeito grande pelo Sisko, porque o Sisko talvez seja o personagem mais completo, né? É o cara que ele é pai, ele foi casado, ele é pai solteiro, ele tem uma relação com o filho dele, ele tem uma relação com a equipe, ele é filho, ele tem uma relação com o pai dele, ele tem uma relação, e ele passa a ter uma relação Ele dialoga com todo mundo. Com os Bajorianos, que tem uma relação com a religião que a série, que a Star Trek nunca teve. Então ele navega por mares que os outros capitães não navegaram, né? Então acho que ele, enquanto ser humano, enquanto projeto de ser humano, enquanto personagem, ele é mais complexo, não diria mais completo, mas ele caminha mais perto disso. O Kirk tem um determinado estereótipo, o Picard tem outro, a Janeway tem outro, o Archer tem outro, e o Sisko, para mim, é o cara que ele conversa mais com todo mundo a todo momento, e por isso é um personagem pelo qual eu tenho um carinho grande, por representar melhor as particularidades de um ser humano. Sim, Com isso, o Conversa de Bar Panorâmico provou por A mais B que Sisko é o melhor capitão. Ele é pai e emissário. É o título até do capítulo Brasilis, né? É pai e emissário dos profetas de Bajor e soldado. Mas um agora deixa você voltar para o Menagerie. Estamos caminhando já para o final do podcast. E eu queria fazer uma provocação para vocês. Peraí, Murilo, rapidinho. Só para concluir o pensamento do Carlão, tá? Fala, tem um capitão que é indiscutível. A gente não muda a opinião sobre ele. JT Esteban. Eu queria fazer uma provocação pra vocês, pegar de vocês de surpresa com uma coisa. O que vocês acham? O que a segunda temporada de Discovery mudou a percepção de vocês de The Cage, Carlão? Cara, The Cage não, de The Menagerie. De Menagerie, em nada. Eu acho que não é que não mudou em nada. Eu acho que quando eu vejo, assim, eu assisti Menagerie e eu passei, e aí você tem o Menagerie, ele consegue por si só criar um grande respeito, você cria um grande respeito pelo personagem Spock, né? Mas por que ele tinha quem era o Pike? E aí Discovery, ele consegue mostrar pra gente, e a gente se apaixona pelo Pike, né? E quando você se apaixona, agora eu entendi por que o Spock está fazendo isso. Então acho que ele cria ele ressignifica ainda mais o Menagerie. Ele consegue trazer, ele consegue dar ainda mais massa, mais importância para a Menagerie, mas aquela sacada que os caras tiveram de usar cenas do The Cage, né? Como no último episódio, preparando acho que é o If the Memory Deserves, se não estou enganado, o título do episódio, alguma coisa assim. É esse? Cara, o outro nosso especialista, ele pode confirmar. If Memory Deserves, não é isso, Fernando, o título do episódio de Discovery, que eles vão para Talos 4? If Memory Serves. Então, quando eles fazem isso, cara, bate o coração, acelera. Pra mim, que sou fã da série clássica... Pra mim, acelerou. Sabe, acelera o coração. Posso ser sincero? Pode. Eu acho. Até porque você vai ser. Se tu não é sincero nos últimos 18 episódios. De novo, você não sabe quando vai sair. Manda bala, continua o raciocínio, queridão. Não, eu acho o seguinte, a gente fala muito, olha, Discovery, Pike, The Cage. Mas eu acho que, apesar dele mostrar cenas do The Cage, o If Memory Serves é um episódio que abraça muito o Menagerie. Por quê? Porque The Cage é um episódio que os talosianos eram vilões. Menagerie, a gente vê que eles têm empatia. Eles aceitam receber o Pike naquele estado. E isso justifica por que o Spock... Isso, vamos lá, antes de Menagerie. Ele sabe que os talosianos são diferentes, mas eles não são malvados, vamos colocar assim, maliciosos. Então, esse aprofundamento dos talosianos a gente só teve no Menagerie, não no The Cage. Então eu acho que Discovery abraçou não o The Cage, mas o Menagerie. Eu acho difícil dissociar, eu entendo o que você está falando, eu acho difícil dissociar uma coisa da outra. Pra mim, The Cage é muito Menagerie. Agora, embora a gente entenda, agora em relação à pergunta do Murilo, né? Eu assim,
depois de... Eu tinha um carinho grande pelo Menagerie e depois do episódio... Eu acho que isso cresceu ainda mais, porque eu olho para esses personagens, eu olho pro Pike, eu olho pro... Aí eu acho que... Eu sei por que o pai... Porque assim, o Spock, como disse o Kirk em Menagerie, um vulcano não pode ser desleal, né? Mas aí a gente compreende, e a gente se apaixonou pelo Pike, né? E as pessoas, acho que é um lugar comum que o personagem tá todo mundo super curioso pelos Strange New Worlds e tal. A gente conheceu, né, o porquê dessa devoção. A gente já conhece o Kirk, a gente já tem uma história do Kirk, a gente já sabe que lá na frente o Kirk vai fazer a mesma coisa pelo Spock. Então, não só Menagerie, mas todo o arcabouço que foi construído pós-Menagerie, incluindo If Memory Serves, Star Trek 3, constrói, então, ressignifica demais Menagerie. Ele cresce ainda mais, pelo menos para mim, em termos de importância e de emoção. Então, quando eu termino de assistir hoje o Menagerie e o review, o episódio que a gente poderia conversar, ele é um episódio que ele me emociona muito mais do que das primeiras vezes que eu vi, né? Isso, eu acho que o Star Trek Discovery tem um grande mérito nisso. E pra ti, Odo, o que mudou? Nada. Eu interpreto... grosso. Não, interpreto a segunda temporada do Discovery como... Ok, nós tínhamos aquele personagem, qual seria a evolução natural desse personagem? Entendeu? A gente só tinha ele em um episódio, vamos expandir isso. E eu não acho que em nenhum momento criou ruído com a continuidade. Não, ruído não, mas pode ser positivo. Pra mim foi positivo, por exemplo, a minha percepção melhorou profundamente da história do Spock, do trio Spock, Pike e tal dos quatro. Pra mim, só evoluiu, não era algo pejorativo. Esse é o grande trio, né? Spock, Pike e um planeta. Pra mim só evoluiu a relação, tudo pra mim só ficou mais emocionante, inclusive melhorou The Menagerie. Tipo, Picard melhorou Nemesis e Memory Services melhorou The Menagerie. Que Picard tenha melhorado nele. Eu sei, não melhorou, tô ironizando. Não mudou nada pra ti, absolutamente nada. A morte do Data, só isso. Não, o The Menagerie. Ah, tá. Não, The Menagerie é um episódio espetacular. E mostra que talvez foi o primeiro momento em que a gente pôde ver que Star Trek podia ser um universo maior. Vamos pros momentos, gurizada? Primeiro qual momento é o momento... Vamos pros momentos, então. Vinheta, Fernando Odo Rodrigues. Momento Nero. Vai pra vinheta, Fernando Odo. Momento Nero! Momento Nero! Carlos Henrique Santos, momento Nero de uma atuação. Momento Nero, assim, uma atuação... Não, tu conhece, mano. Tô inventor do momento Nero aí. Manda bala. Ah, cara, não sei. Eu não lembro de nada assim que me incomode. Eu acho que... a única coisa que me incomoda nesse episódio é aquele... Como é que eles chamam lá? O ogro lá, que não é um ogro, que o pai... Gigante lá. O gigante, cara, aquilo ali foi muito esquisito, cara. Tudo bem que, né, guardadas as proporções e tal, mas, pô, aquilo ali tava... Quase rivaliza com a luta do Gorn. Aquele negócio. Aquele cara, pô, pesadão e tal, assim, mas eu acho que também tem que forçar muito a barra, mas eu ficaria com esse lance lá, aquilo ali ficou meio mal feito, eu acho. O teu, Odo? Provavelmente a primeira e única vez que eu vou dar esse prêmio para Leonard Nimoy. Pá. Agora o Carlão tomou um tiro. Ele falando, gritando na ponte. E depois no teletransporte, quando as mulheres somem, The Woman! É um pouco exagerado. Foi meio exagerado, sim. Eu vou fazer... Até busquei o nome do nosso galo aqui pra pedir muito perdão por esse meu voto ao Sean Kennedy, que não tem culpa nenhuma desse voto. Mas pra mim é bizarro a cadeira do Pike lá com 2 botões, que ele diz tudo lá por 2 botões. Aquilo ali me incomoda um pouco. Todas as minhas desculpas ao Sean Kennedy, que eu nem sei nem se vivo tá. Fernando Odo Rodrigues, momento JT Esteban, vinheta. Enquanto isso, o Odo pensa numa vinheta pro momento JT Esteban. Assim, eu tô ficando de saco cheio da gente fazer as vinhetas na hora. É só falar o momento, a gente fala do momento. Vamos lá, momento JT Esteban, então é contigo, Odo. De decisão idiota. Acho que não teve nesse episódio. Tu me acha que não tem? Eu não voto. E tu, Carlão? Não é uma decisão idiota, não. Qual que é o outro momento mesmo? Gênesis, de Tecnobabble. Não, tem um negócio que me incomoda nesse episódio.
Tem duas coisas que me incomodam, aí vocês escolhem, tá? Uma é o seguinte, num determinado momento, o Comodoro vai lá e ele abre o livrinho e mostra pro Kirk a questão do Talos 4 e tal. Até aquele momento não tinha motivo nenhum para mostrar aquilo pro Kirk, porque ninguém sabia que a nave ia para Talos, ele ainda estava na base, não tinha nada falando de Talos 4 no episódio até aquele momento. Então, assim, aquilo ali serviu para preparar você como fã, como espectador, mas naquele momento não fazia sentido o Comodoro mostrar aquele livrinho pro Kirk. Mas isso a gente pode criar, então, o momento homenagem de furos de roteiro. Pode ser. É mais um furo de um roteiro. Mas era um trabalho hercúleo envelopar tudo, né? Sem ficar nenhum furinho. Não. Cara, é porque você tá cobrando, porque eu acho que o episódio ele é assim um marco assim de execução de você, do que conseguiu criar a partir do The Cage. O outro que incomoda também é o seguinte, assim, é aquela janelinha do cabeçudo lá, a hora que ele entra para poder dar um negócio. E assim, ele não tinha como criar uma ilusão para as pessoas não saberem que ele estava fazendo aquilo ali. Aí ele achou que estavam dormindo. Velho. Então, assim, aí o episódio, quando você olha para aquilo e você para pra pensar, eu falei, não faz sentido, né? Os caras são tão poderosos, o cara é tão poderoso que ele consegue projetar a mente dele na base estelar que tá não sei quanto tempo, entendeu? Mas beleza. Esse é o meu momento. Isso daí é meio complicado para mim, né? Assim, o cara consegue projetar o pensamento dele na base estelar lá não sei aonde, né? Que a gente sabe a distância, demora 6 dias para chegar em Talos 4, eles conseguem enganar todo mundo lá. E aí o cara, na hora de passar o negocinho lá, de passar a comidinha, tá lá o pai que finge que tá dormindo, né? E consegue puxar o cara para dentro da jaula, assim, é meio, né? É porque assim, tinha que ter um jeito de resolver o problema, né? E aí, como os caras queriam... Então, acabou sendo uma decisão Mas isso é uma falha mais do The Cage do que do Menagerie, né? Do The Cage. A falha é do The Cage, não é do Menagerie. Então, momento do Menagerie, então, vamos ficar com o livrinho, então. Não, aí é furo de roteiro. Pra mim, o momento Gênesis já aí, o Murilo, quer chamar a vinheta aí? Vai lá, momento Gênesis. Podia pôr uma musiquinha do Gênesis aí. Podia ler um capítulo de Gênesis. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Vai. Não, eles não têm Gênesis. Pra mim, eu acho o seguinte: a raça capaz de criar ilusões, eu acho uma ideia fantástica. E gerou um episódio muito bom. E isso no The Cage funciona muito bem. Porque se você parar pra pensar, eles não conseguem fazer essas ilusões por muito longe, se você olhar só o The Cage. Mas aí veio o Menagerie e aí eles conseguem fazer isso há anos e anos luz de distância. O pensamento é mais rápido que a luz. Esse eu sempre tenho dificuldade de engolir. Eu voto com a relatoria. Então, assim, ó, vou ensinar pra vocês, gurizada. Opinião cola no odo que dá certo. Carlão. Não, não faz sentido nenhum isso aí, né? Os caras estão... Até porque se eles tivessem esse poder todo, eles estavam tão afim de levar alguém para lá, não precisava criar aquele estratagema, já lá no... Aí até cria um problema para The Cage. Até porque lá em The Cage eles não precisariam fazer o que eles fizeram para enganar a Enterprise, ficar esperando 18 anos para aparecer. Isso me lembra outra coisa. Agora eu lembrei, aí você pode encaixar onde você quiser, que é a Vina. Porque assim, os caras não saberem... mas isso aí é um problema de The Cage, deixa pra lá. O que eu ia comentar é o seguinte: o pessoal, os talosianos não saberem conseguir ler mente, não saber reconstruir a Vina, cara, faz nenhum sentido. Particularmente a aparência externa. Ela tem uma noção na cabeça dela da aparência externa de um ser humano. Não, e assim, a partir do que tá na cabeça dela, eles conseguiram criar toda uma ilusão pro pai, que então, reconstruir, então, minimamente, vamos lá, vamos imaginar que ela pensasse no homem e eles reconstruíssem uma mulher com órgãos sexuais masculinos, por exemplo. Vai lá, é o tipo de
de racionalização que a gente podia até imaginar, porque ela estava pensando num homem, por exemplo. Agora, do jeito que estava assim, destruída, não faz nenhum sentido. Mas isso é um problema de The Cage, não de Menagerie. Eu só quero Por isso abrir. que eu falei, essa questão do alcance das ilusões não havia no The Cage. É, verdade. Ele foi criado no Menagerie. Isso E aí. isso só para ter uma desculpa de por que ninguém ia ser punido, o Comodoro não era de verdade, né? Todo aquele procedimento era só para ganhar tempo eles chegarem lá em Talos. Mas eu acho exagerado esse poder mental deles. É. Se eles são tão poderosos assim, eles nem precisavam estar mais em Talos. Não. Eu só vou criar um quadro excepcional para esse episódio aqui, porque eu preciso fazer menção a isso. Vou inventar um nome. Momento Leonard Nimoy, de espetacular atuação, que é a cena do Dr. Boyce e do Pike no final do The Menagerie 1, eles conversando lá, que o Pike tá pensando em abandonar e tal. Não, pera. É a minha opinião, Odo. Não dá pra dizer não. Não, pera. Deixa o Fernando... Deixa eu questionando a sua discordar, opinião. depois você discorda daquele Peraí. Eu tô dizendo que a gente pode fazer diferente. Em vez de ser o momento Leonard Nimoy de boa atuação, ser o momento Patrick Stewart de boa atuação, a gente põe a vinheta. There are 4 lights! Pode ser, tá vendo? Aí viu, Murilo? Viu, ó. Então era isso, eu só queria fazer a menção a essa cena que eu acho espetacular Então, e que já ressoa que você fez até menção hoje. a essa cena, eu vou também fazer uma menção que essa cena, sempre que eu estou lá em Star Trek Beyond, a hora que o Kirk e seu Kirk favorito e o Dr. McCoy tomando um uísque do Chekhov. estão tomando, eu lembro dessa cena. Pra mim, essa cena aí, elas têm conexão, porque tudo bem que a motivação é um pouco diferente, o pai que ele já tá cansado, o Kirk, ele é um garotão que entendeu o tamanho da... O Kirk é um millennium que tá entediado. Ele falou, putz, mas assim, a atmosfera da cena é meio que a mesma coisa, tô de saco cheio disso aqui, não era o que eu queria e tal. Então, a primeira vez e todas as vezes que eu vejo aquela cena de Beyond do Kirk tomando uísque do Chekhov junto com o McCoy, eu lembro dessa cena do Boyce com o Pike em The Cage e em Menagerie também. Não, eu acho espetacular. É a cena aquela cena que eu olho e falo, putz, velho, isso aqui é sensacional. Eu sou apaixonado por essa cena. Gurizada, caminhando pro final, impressões finais do episódio. Odão, já que eu comecei com o Carlão, a gente vai pela ordem final de Garbo e Elegância agora do podcast. Tá. Não, um episódio muito bom. Tem seus defeitos? Tem. Mas considerando qual era o objetivo deles, que era conseguir aproveitar o Christian gravado do primeiro piloto, ele funciona muito bem. E tanto que ganhou um prêmio Hugo, né? Tudo bem que prêmio Hugo de ficção pra TV não tinha muitos candidatos na época, né, Carlão? Mas se a gente for parar pra pensar que em 50 e poucos anos, em quantos episódios? Acho que foi o Menagerie, acho que... O City on the Edge of Forever não ganhou, né? Não, City on the Edge of Forever. Eu tenho a lista. Eu acho que um da nova geração. The City on the Edge Forever ganhou também. E o Gene Roddenberry recebeu por The Carbonite Maneuver, The Naked Time, Amok Time, Mirror Mirror, The Donut Machine e The Tribbles with Tribbles. Mas O episódio... Roddenberry recebeu por Trouble Tribbles, é do David Gerrold o episódio. Não, minto. O Gene recebeu por Hugo, é o que tá dizendo aqui no guia de episódios do Carlão. Star Trek também recebeu por a culpa é dele. Aqui diz Gene Roddenberry recebeu. Não, assim, Gene, aí é aquela... Mas, assim, eu vou ler a frase. A série episódio clássica de mesmo Jornada nas foi. Estrelas recebeu Hugos por The Menagerie e The City on the Edge Forever. Ponto. Gene Roddenberry recebeu um Hugo especial por Jornada. Ponto. The Carbonite Maneuver, The Naked Time, Amok Time, Mirror Mirror e The Tribbles with Tribbles foram indicados. Foi isso. Indicado. Isso. Eu falei, o que foda que foi que eu escrevi. Então, assim, eu sei que foi o Menagerie, The City on the Edge of Forever, Inner Light e All Good Things. Foram esses episódios que foram... Esse episódio não foi exibido no cinema dos Estados Unidos na época? Menagerie, eu li uma não, história não. assim. Não. O The Cage, antes da série clássica estrear, o Roddenberry foi em alguns eventos de ficção científica e exibiu. Beleza. Impressões finais, Odão. Já falei.
É o Carlão Ah, agora. o Carlão, desculpa, me perdão. Carlão, manda bala. Acho que começando como a gente, terminando como a gente começou, assim, acho que um grande episódio que mostra a capacidade, mais uma vez, a capacidade criativa, né, da equipe de Jornada nas Estrelas. Não só pela produção em si, né, mas de conseguir transformar alguma coisa que já estava ali encostada em um episódio importante e que funciona muito bem como construção de mundo até de Jornada. Talvez esse seja o episódio que mais crie um background interessante para a Jornada das Estrelas, para esse contexto da série clássica, fora da série clássica, né? Você tem um pós, um anterior, uma contextualização. Então isso é sensacional, um episódio que por vários aspectos ele é extremamente importante e com certeza vai ficar sempre no coração da gente. Não, eu acho que assim, uma coisa interessante desse episódio, assim, talvez se eu tivesse que escolher um episódio pra dizer, representar o que é Star Trek, talvez eu escolhesse The Menagerie, porque pra mim ele tem tudo que Star Trek tem que ter, entendeu? Eu acho que ele é o Media Kit de Star Trek, ele mostra tudo que ele tem que ter, ele traz uma reflexão muito interessante sobre o que é melhor, uma jaula muito bem enfeitada ou uma liberdade ruim. Eu acho que ele traz essa questão, da ficção científica também muito bem. Eu acho que quando eu vejo The Menagerie eu falo, cara, isso aqui é Star Trek. É por isso que eu sou apaixonado por essa franquia. Pelo menos ele ressoa muito assim pra mim. Carlão, muito obrigado. Eu que agradeço poder estar aqui falando da minha, acho que série favorita, talvez, do universo Star Trek. Ou da vida também. Eu sou fã desde sei lá quando. Sou da geração que assistiu Star Trek no Brasil na TV Tupi. Então é sempre um carinho muito grande que eu falo desses caras aí. Bingo! O Carlão falou que assistia Star Trek na TV Tupi. Odô, muito obrigado. Valeu, pessoal! Abraço, comente nos comentários, obviamente que tu vai comentar em outro lugar, né? Comente também agora que o Conversa de Bar Panorâmico também está no YouTube. Abraço no gaiteiro e tchau! Hi, Christopher. I'm Nero.